somos alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa e vamos fazer alguns experimentos que demonstram a condutibilidade elétrica em alguns materiais, muitos deles presentes no nosso dia a dia. Para isso, fizemos esse sistema, que é composto de uma base de isopor, que pode ser também madeira, aqui a bateria de 9 volts e aqui os fios. E como eles estão separados, a bateria não está conduzindo corrente elétrica. Portanto, quando unimos, vai passar de um para o outro e vai conduzir. Ou então, quando colocamos em algum meio que é condutor, como nós vamos demonstrar. Ou então, primeiramente, vamos demonstrar com sal puro e depois com a cal, né? Então, ele não conduz, o sal não conduz corrente elétrica. Bom, o sal não conduz corrente elétrica porque a gente tem que o sal é constituído de dois íons, o íon sódio, Na, e o íon Cl, que é o cloro. Esses íons, eles estão dispostos de forma muito coesas num retículo cristalino, sendo, portanto, não há formação de dois polos que permitem a passagem de elétrons livres e, portanto, a corrente não conduz no estado sólido. Isso. E a água, né, como é água de torneira, ela não é água destilada, ela é água pura, então ela também conduz um pouco. Essa água de torneira, ela não conduz, ela conduz corrente elétrica pelo fato de apresentarem íons livres. Tem várias substâncias dissolvidas, tem potássio, magnésio, sódio. Isso, então aqui agora, processo semelhante é a cal. CaOH2, que é a fórmula da... Isso. Que não conduz também, como pode perceber, pela mesma explicação do sal. E agora, né, a água, claro, também conduz, quer dizer, conduz, como já foi testado. E a mistura dessa cal com a água, né, que está aqui a mistura, você vai perceber que conduz muita corrente elétrica. Então passou a se formar um eletrólito forte, porque em ambas nós temos o mesmo fenômeno ocorrendo, que é a dissociação iônica. Ocorre a separação dos íons. No caso do CaOH, ocorre a formação do Ca2+, e OH-. E no caso do sal, ocorre a formação de dois polos, Na+, e o Cl-, que passam então a conduzir corrente elétrica para a água, porque há a fluência de elétrons livres pela corrente. Isso. Então agora vamos demonstrar a condutibilidade em alguns metais. Aqui, por exemplo, primeiramente no ouro, né? Vamos demonstrar no ouro, que é bem forte, como pode perceber. Aqui na prata, que também é bastante forte. Peraí. Isso. Já aqui no alumínio, que também é forte. Aqui temos moedas, né, de vários valores. Elas são feitas de níquel. Podemos perceber que todas conduzem. E a chave, que também é feita de um metal, conduz bastante também. Então temos a explicação para isso. Bom, a gente pode explicar a elevada condutibilidade dos metais pelo seguinte fato. Além de ser substâncias muito coesas, os metais eles constituem substâncias que têm um fluxo muito intenso de elétrons. Ou seja, a corrente vai passar com muito mais intensidade. Então, por isso, a gente pode explicar que os metais são os melhores condutores de corrente elétrica. Como a gente pode ver que o ouro é o que melhor conduz corrente elétrica. Pelo fato, como a gente já explicou, que os elétrons fluem com maior intensidade. Os elétrons livres, né? Agora, então, vamos dar dois exemplos, do leite e do suco de limão. O leite, como pode perceber, ele conduz corrente elétrica. Bom, o leite, quando ele está puro, ele não conduz corrente elétrica, porque não há íons que permitem a passagem da corrente elétrica pelo fio. Agora, quando o leite passa pelo processo de industrialização, vários sais são adicionados. Então, o leite passa a conduzir corrente elétrica, como um monofosfato de sódio. Isso. E aqui, o suco de limão também conduz. O suco de limão ele passa a conduzir corrente elétrica pelo seguinte fato: ele apresenta um ácido forte,
que é o ácido cítrico. Esse ácido, em presença de água, ele se dissocia formando um polo positivo e um polo negativo. Então, passam a fluir elétrons pelo fio, conduzindo a corrente elétrica. Isso. Bom, então agora vamos fazer uma analogia com a sala de aula e vamos falar então da condutibilidade no lápis e na borracha. Vamos testar o grafite inicialmente. Né? E o grafite, ele é condutor, como pode se ver. Bom, o lápis ele é constituído do carbono em sua forma de grafite, ou seja, aí ele está em sua forma de metal. Então os átomos vão estar dispostos de uma forma bem coesa e a corrente vai passar de forma intensa, porque os elétrons estão continuamente circulando. Isso, e aqui a borracha, que não conduz corrente elétrica. Bom, a borracha, aí ela estaria funcionando como isolante elétrico, pelo seguinte fato: a borracha ela não tem elétrons livres, e sim um conjunto formado somente de carbono e hidrogênio, ou seja, a borracha só é um hidrocarboneto. Então, sendo assim, ela não vai conduzir corrente elétrica. Então agora vamos falar sobre a condutibilidade da maçã, que realmente muito curioso, porque ela conduz corrente elétrica, como pode se ver. A maçã, ela passa a conduzir corrente elétrica pelo seguinte fato: a gente parte inclusive um pouco para o campo da biologia, porque na condução da seiva bruta, muitos sais entram no sistema radicular da maçã, ou seja, há muitos íons circulando. Então a maçã, o fruto em si, vai passar a conduzir corrente elétrica pela quantidade grande de íons que vai passar a circular. Bom, então agora vamos ver que o corpo humano também conduz corrente elétrica, né? Aqui, por exemplo, assim, quando estamos, né, como se tivesse uma quebra, né, da passagem da corrente, não conduz. Porém, quando damos a mão, a corrente é conduzida, que passa do corpo para o outro, até chegar no sistema, né? Bom, espero que tenhamos ajudado, né, a compreender um pouco da matéria com os nossos procedimentos que aqui foram feitos e que possamos, né, ajudar a esclarecer mesmo. E mostrar também algumas curiosidades de materiais que não estão presentes no nosso dia a dia.